Oi, gente, eu sou a Eduarda, eu estou no terceiro período de Engenharia de Software e nessa aula nós vamos aprender sobre componentes em React. Nela você vai aprender tanto teoria como prática. Então fica comigo para você pegar bem essa base do React, porque é uma das coisas que a gente mais vai utilizar dentro dele. Agora nós vamos aprofundar mais um pouquinho em componentes em React. Eu fiz esse slide aqui para poder servir como material de estudos para vocês que estão começando a estudar mais o React, para vocês poderem consultar quando vocês forem criar. E também tem um repositório lá na Webtech para vocês poderem ver os códigos, os slides também vão estar todos lá, tá bom? Então, é, nós vamos começar falando sobre o que é um componente. Um componente você pode pensar que é como se fosse uma pecinha do Lego. Você monta uma parte da interface em um bloco e depois pode usar esse bloco quantas vezes você quiser em diferentes lugares. Aqui, ó, a pecinha azul ela está sendo usada, por exemplo, para montar a parede da polícia e o carro da polícia, por exemplo. É, pensa comigo, você está desenvolvendo um site e tem várias partes do site que os componentes vão ser quase o mesmo, por exemplo, o footer e a navbar. Então faz sentido a gente usar um componente que ele possa ser reutilizável. Então, essa é uma das coisas que mais você tem que lembrar quando você for criar um componente, que você pode reutilizar ele em vários contextos. É, além disso, componentizar o seu código vai deixar ele muito mais organizado e facilitar quando você precisar fazer manutenção, tanto você quanto outra pessoa que for mexer com aquele código futuramente. Existem dois tipos principais de componentes, que são os componentes de função e os componentes de classe. Os componentes de classe já não são mais usados hoje em dia, e ele tem um ciclo de vida, eles ainda funcionam, mas realmente não é usado. E o foco dessa aula vão ser mesmo os componentes de função, que eles são mais modernos, eles são escritos como uma função JavaScript e tal, e a gente pode usar os hooks, por exemplo. Ó, agora eu deixei aqui um exemplo simples de como a gente pode começar a utilizar um componente. Aqui a gente vai exportar uma função Olá Mundo, que ela vai retornar o título Olá Mundo. Aí você vai usar esse componente aqui no app.tsx. E aí você pode, por exemplo, usar ele várias vezes. Como aqui, ó. Aqui a gente já consegue ver que um componente pode ser reutilizado quantas vezes eu quiser. Nesse exemplo aqui, a gente está repetindo o botão 3 vezes. E nós não temos que criar vários botões diferentes e repetir o código, por exemplo. Agora, sobre o props. O props, vamos ter uma aula específica para ele, mas resumidamente, vão ser componentes que vão receber parâmetros. Ou seja, ele vai se tornar ainda mais modular, porque eu posso, por exemplo, passar um texto e o texto que vai aparecer naquele botão vai ser diferente, porque eu vou passar aqui pelo props, ó. Viu? Esse botão aqui, ó, ele vai aparecer o texto comprar e esse daqui o texto vender. Então, é, isso é uma vantagem que eu vejo muito no React que vale muito a pena. Então, aprendam bem essa base dos componentes e não deixe de assistir também a aula sobre props. Agora eu deixei esse slide aqui para vocês poderem aprender como que a gente pode organizar os códigos. Esse daqui, essa versão com o styles.module CSS, é a versão quando a gente usa o CSS, né? Basicamente. E a gente usa por padrão criar página com o nome do componente e dentro o index.sx, porque quando você for importar, você importa apenas por a pasta componente e botão. Aí você não tem que passar, por exemplo, o index.sx porque ele já reconhece automaticamente. Agora, quando a gente está usando Tailwind, a gente usa por padrão essa maneira aqui, ó. E eu recomendo vocês, quando vocês estiverem fazendo os componentes, vocês deixarem apenas de uma maneira. Não ficar misturando porque não é boa prática, tá bom?
Então, se você estiver mexendo com Tailwind, você só coloca aqui na parte de componentes o nome do componente e estilizam lá mesmo. É, e foi isso. Agora vamos dar uma olhada no código e como vocês podem fazer. Agora nós vamos colocar na prática como criar os nossos componentes. Primeiro, eu vou inicializar o projeto com npm create vite @latest. O nome do projeto vai ser aula componentes. Nós vamos utilizar o React. Peraí. Aí, está no React. E o TypeScript. Pronto. Aí eu posso fechar o terminal. E agora a gente vai vir para o terminal de novo. Vou criar um novo aqui. Porque aqui ele tá com problema. E aí a gente vai dar um cd, sabe? Para poder entrar na pasta de aula de componentes. A gente pode instalar o pacote npm com npmi. Agora eu vou deixar aqui o terminal de lado para a gente já começar no desenvolvimento do nosso código. Aqui dentro da pasta srz, nós vamos criar uma pasta chamada components. Components. Pronto. Aqui eu vou fazer o setup inicial, né? Excluir tudo que a gente não for usar. Tudo que tem dentro de index.css nós vamos excluir. O app.css a gente vai deletar. E aqui, ó, a gente não vai usar nada aqui, por enquanto. Vou deixar só um H1 aqui, com o Olá Mundo. E tudo isso aqui vocês podem excluir. Export. Eu gosto de deixar geralmente dessa maneira aqui, ó. Export function. E aqui no main a gente vai corrigir. A gente tem que colocar entre chaves. E é só isso, como disse daqui, é muito bom porque quando eu estava daquela maneira antiga, com export por padrão, aqui eu poderia colocar qualquer coisa. Mas como eu estou exportando aqui, ó, tem que ser o mesmo nome que eu estou utilizando no componente. Beleza. Agora, vamos criar nosso primeiro componente. Pode ser, sei lá, um botão. Aí, como a gente ainda vai mexer com CSS nessa aula, a gente vai criar dessa maneira, com as pastas e dentro o index e o module.css, button. E aqui dentro, index.tsx, que é o padrão do React, e o styles.module.css. Beleza. Aqui a gente vai criar nossa função de botão, export function button, turn button, vou aceitar aqui do Copilot. Aqui eu vou colocar só o nome. Componente botão. E aí, eu vou colocar também uma classe nele. Class name. Class name que vai receber button. E aqui a gente vai importar. Import styles from stylesmodule.css. E aí, ó, você vai colocar dessa maneira aqui. Styles.button, para ele poder ler aqui a sua estilização. Eu já tenho aqui uma estilização pronta para a gente poder já utilizar. Tá? E agora a gente vai importar esse botão aqui, ó. Como a gente importa? A gente vai chamar aquele componente dessa maneira. Aí, ó, aqui você vai excluir isso daqui e assim. E importar o botão. Aí, ó, beleza, a gente já importou o nosso componente e chamou aqui
o componente que vai ser utilizado. Agora a gente vai dar um npm run dev e abrir o link. Aí o nosso botão já vai aparecer na tela. Viu? O nosso botão acabou de aparecer aqui e aquele H1 de Olá Mundo que a gente criou. Então, basicamente é assim que você vai utilizar os componentes. Você pode repetir, como no exemplo do slide. E aí, vocês podem ver aqui, ó. Tá todos eles aqui debaixo do bloco, tá muito colado. Mas isso daqui você vai arrumando com a estilização e tudo mais. Mas enfim, aqui a gente já consegue ver mais ou menos a modularidade, né? De poder criar vários componentes e separar o nosso código. A gente pode criar também, sei lá, um card, e aqui eu só vou copiar um que eu já tenho pronto, mas caso vocês queiram ver, já vai estar tudo lá no nosso repositório da Webtech, tá bom? E aí, a gente só vai importar aqui, ó. Vou excluir esses dois botões e vou adicionar o card aqui, ó. Aí você tira isso daqui e importa o card, ó. Viu? Ele tá importando da pasta de componentes o card, que nem eu expliquei para vocês, ó. Ele já lê automaticamente, que é o index. Aí, beleza, vamos dar uma olhada lá como que ficou. Aí, tá aqui o nosso card. E assim você já consegue criar os seus primeiros componentes em React.